grande está servindo a casa do Senhor, servindo a essa casa, né? E a todos os parentes, amigos, um grande abraço, prazer em revê-los, né? Desde já parabenizo todas as mamães dessa casa, né? Está ali também a minha mãe abençoada, me acompanhando hoje, né? A minha metade não pôde estar aqui hoje. Ela ficou com a Sofia estava dormindo, Samuel estava com um pouco de febre, o Joãozinho está em Navegantes, mas eu trago o abraço dela, mandar um abraço para todos. E é um prazer muito grande, irmãos. Eu estava na segunda-feira passada, nós servimos, pela misericórdia de Deus, a gente tem servido ao restaurante social do meu van. Toda segunda-feira à noite a gente é responsável, e eu estava lá terminando a ministração. Eu olhei para todos os moradores de rua e falei assim: Senhor, eu posso fazer ministrar, fazer igreja? Não que eles são uma igreja também, mas você vem com uma área mais evangelística, né? E eu falei assim: eu estou com saudade. E o Tiago me convidou na quarta-feira, né? E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Aleluia. Deus tem sido bom com a gente, né, irmãos? E temos somente que agradecer, e por onde o Senhor nos chamar, a gente vai. Se a gente negar, a gente fica ruim, a gente fica mal quando a gente rejeita, quando a gente não pode, porque não é como uma obrigação, mas é um dever como servo do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já fez, né, nesses 11 anos caminhando com Jesus, nós temos aprendido muita coisa, aprendendo todos os dias, né? Sempre falo que esses 11 anos eu sou mais liberto do que quando eu entreguei minha vida para Jesus. E daqui a 11 anos, futuramente, eu vou ser mais liberto do que hoje, né? Porque caminhar com Jesus é libertação, é libertador, é processual, é de glória em glória, né? Quando Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, quando converteres, convence teus irmãos. Eu entendo que mesmo Pedro participando dos milagres, presenciando tudo que Jesus fazia, Jesus olha para ele quando se converteres. Então eu entendo com isso que, à medida que a gente caminha com Jesus, à medida que a gente entra em Cristo, a gente vai tendo esse encontro, né? Tendo essa diluição, né? E a gente entende que os dias que a gente vive, a gente parece que aumentou a peneira, né? Afinou o filtro do Senhor, tem dado uma afinada, né? Vamos dizer assim, né? Então as partes grossas não vão mais conseguir entrar, tá? Quanto mais fino. Então Deus está refinando, né, a sua igreja. Deus está permitindo que ela precise se posicionar e passar por uns processos, e alguns estão passando pelo fogo, mas nós entendemos que é a forma de Deus, é a pedagogia de Deus, né? Nos preparar para que quando chegar o tempo necessário a gente manifestar tudo aquilo que nós temos aprendido, né? A forma de a gente manifestar nossa espiritualidade. Eu sempre falo que os irmãos do meu trabalho, porque eu falo que uma forma de eu manifestar minha espiritualidade também é aqui, é no meu trabalho, na minha casa, na minha família, porque vim à igreja ao domingo, mas ser a igreja na segunda. Então a gente vai manifestando aquilo que nós somos, né? Hoje a gente tem que estar reunido aqui, mas amanhã cada um está no seu emprego, cada um está no seu trabalho, cada um está na sua casa. E assim a gente vai manifestando aquilo que nós somos no Senhor, né? Irmãos, abre sua Bíblia comigo, por favor, em João, no Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor confirmou muita coisa referente àquilo que eu vou tentar falar hoje, irmãos, né? Nos louvores, eu tento só dar continuidade naquilo que o Senhor tem falado conosco. João capítulo 3. Os louvores ali falavam, né? Esse rio que manda lá da cruz, lá de Jesus. Falou agora no louvor que cantou com a Cida, falou: quando eu mergulho, desce comigo, né, as águas do rio, e assim, né? Então falou muito sobre águas, e é referente a tudo aquilo que eu vou tentar trazer hoje, aquilo que o Senhor sinalizou para nós. Amém, irmãos? João capítulo 3 diz assim: e havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vós é nascer de novo. Até aqui, irmãos. Amém? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Agradecemos para o nosso coração. Em nome de Jesus. Então, irmãos, Nicodemos, esse mestre dos fariseus, um homem muito conhecido, ele vai ter com Jesus porque ele está presenciando os milagres, ele tem visto tudo o que está acontecendo, ele sabe que ele é um mestre vindo de Deus, que Jesus é o mestre vindo de Deus, porque ninguém podia fazer aqueles sinais. E Nicodemos tem um entendimento que esse homem era diferente. Já conhecia, só que não entende relacionar todas as profecias, não entende que ele é o Salvador. E aí Nicodemos vai até Jesus para ter uma resposta daquilo que ele está vendo. Aí Jesus pega e dá uma resposta daquilo que ele não viu ainda. E aí Jesus responde: aquele que, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode o homem nascer? E ele vai, depois disso, converte isso para o lado físico, o entendimento da sua carne. Como pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe de novo? Aí ele converte para a sua natureza. Aí Jesus, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, no reino de Deus, o que é nascido do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Né? Paulo também fala que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. E nós entendemos, irmãos, que nós, como cristãos, muitas das vezes, nós não entendemos muitas das vezes as coisas espirituais. Né? E aquele que não é nascido somente, que é nascido na carne, ele então não tem um discernimento das coisas do Espírito. Não discerne as coisas do seu Espírito. Até ouve falar, até presenciei os milagres, mas não entendeu, não mergulhou, não entrou num nível ainda sobrenatural de Deus. Bem, irmãos? Então, muitos de nós, muitas das vezes, tivemos uma participação de descer as águas do batismo, mas não fomos batizados ainda numa consciência espiritual, de uma nova mentalidade, né? Quando Paulo fala também: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós entendemos que a vontade de Deus, ela tem um nível também. Tem gente que entende que a vontade de Deus é boa, e isso ela é suficiente. Se conforma com uma boa vontade de Deus. Mas o cara que sabe que tem um encontro com Jesus, sabe que é algo sobrenatural, ele entende que não se conforma só com as coisas estão boas, ele quer entrar naquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Não que isso seja uma ingratidão, mas há uma satisfação muitas vezes minha de querer saber que um Deus tão poderoso, Criador, me projetou para ser seu filho na terra. Entender que Ele tem feito tudo, governado tudo, não perdeu o controle de nada. E me conformar somente com a minha posição hoje. Eu sei que existe mais. Então tem que ter um desejo no nosso interior de desejar, cara, saber que o nosso Deus é eterno, o Pai, Criador, não tem somente uma boa vontade para mim, Ele tem uma vontade perfeita. Então cabe eu me levantar do lugar onde eu estou de boa, na boa,
e se levantar para participar da vontade perfeita e agradável do Senhor. Então parte do nosso interesse também, parte de entender as coisas espirituais, é isso, glória a Deus para a gente congregar, glória a Deus para a gente participar, glória a Deus para a gente participar de tudo isso. Só que é necessário entender que existe algo muito mais fundo, algo muito mais sobrenatural daquilo que a gente não viu ainda. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e mente nenhuma imaginou, é aquilo que o Senhor tem para que os homens não. Queria te convidar para abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Dá uma caminhadinha na Bíblia hoje, mas é para que a gente traga um entendimento. Eu peço a sua atenção, sua gentileza. Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam mais águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam mais águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam, primeiro é tornozelo, né? Segunda, depois é joelhos. E mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a gente entende aqui que existe um nível onde as águas que aquele anjo levou Ezequiel a contemplar primeiramente, e depois convidá-lo a participar disso. Primeiramente convite, e aí Ezequiel vê as águas batendo no tornozelo. Ele media a distância de 1000 côvados, né? Mais ou menos, isso calculado em 500 metros, né? Cada côvado em média 50, cada meio metro, um pouco mais, vamos botar 50 centímetros cada côvado. Então, 1000 côvados, 500 metros. Aí ele leva ele um pouco mais profundo, e aí mais 1000 côvados. E aí águas que se davam no joelho. E aí, à medida que ele vai entrando a cada 500 metros, depois águas no lombos. Então, o total dá 1000 côvados, 3000 côvados, ou seja, 1500 metros, certo? Está comigo, irmãos? Amém? E a gente pode entender isso fisicamente, que é algo muito profundo, né? Você vai na praia, você sabe que praticamente é impossível você caminhar 500 metros, mas ainda bater no joelho. Mas a gente entende que há um nível no mundo espiritual em relação a isso, onde a gente pode experimentar coisas profundas do Senhor. Só que a gente entende que quando chega nos lombos, daqui para baixo, você não é mais o mesmo. Você que vai na praia, você sabe, quando as águas estão batendo no pé ainda, facilmente você corre. Quando as águas estão no joelho, ainda você já tem que levantar um pouquinho mais para dar por cima da água para você correr. As águas estão no ombro, você já tem que se deitar para nadar. Só que aí é uma água onde já não podia mais se passar da forma natural. Era necessário mergulhar. Águas que se passavam a nado, águas que profundas, irmãos. Onde nossos olhos muitas das vezes não estão ainda preparados para ver. Onde nossos olhos muitas das vezes precisam ser abertos
esse mundo espiritual, nossa realidade e nosso mundo físico. Porque nós não caminhamos mais por vista, amém, irmãos? Nós não caminhamos para aquilo que vimos. Porque se a gente hoje ter a nossa realidade humana, contemplar somente o que está acontecendo, contemplar tudo somente isso, né? Se a gente abrir, ligar a televisão, aqui olha, cara, estão perdidos. Olhar para a Bíblia, a gente vai entender, cara, estamos salvos. É claro que a gente se compadece de tudo que está acontecendo, só que a gente sabe que o Senhor está sacudindo. Nós não queremos dar crédito isso a Satanás, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas eu creio que o Senhor está sacudindo, irmãos. O Senhor está permitindo muita coisa nesses dias, é porque Ele deseja que a gente entre no profundo. E se o nível aumentou, se a régua aumentou, irmãos, é necessário também aumentar o nível de oração, de intercessão, de adoração. É necessário que a gente entre numa busca maior do Senhor. Então, se as águas estão aumentando, se nós estamos contemplando tudo isso que está acontecendo, a gente precisa também aumentar o nível. Tem alguns que falam que o inimigo está se levantando. Irmão, se o inimigo se levanta, é porque o próprio Deus permite. E se Deus permite, é porque Ele sabe que eu posso entrar no nível maior. Talvez é para que a gente ame mais. Talvez nós entramos nesse lugar para que a gente ore mais, jejue mais. Porque tem coisas que nos trouxe até aqui. Glória a Deus por isso. Só que tem coisas que não vão ser mais suficientes para nos levar a outros lugares. Talvez o que nos trouxe até aqui hoje não é mais suficiente. É necessário a gente ir mais profundo. E você que acredita nisso, você que acredita no mundo espiritual, e você tem a plena certeza no seu espírito, você sabe que o Senhor está te chamando também. E pode ter certeza, irmão, e ante toda a generosidade, tudo aquilo que está se movendo, né? A gente vê tanta generosidade, mas a terra não espera o retorno de Cristo. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, vamos anunciar o retorno de Cristo. Vamos preparar o caminho do Senhor. Então nós que não nascemos somente da água e temos o entendimento hoje de que é caminhar com Cristo, mas nós precisamos ter um batismo no nosso espírito, de consciência de que existe algo muito profundo, de não somente vir para a igreja, mas de ser a igreja, não somente de vir para a igreja, mas de trazer as pessoas para a igreja, mas levar as pessoas primeiramente para Cristo. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Tem muita gente que perdeu o temor, tem muita gente que está buscando por si só, tem muita gente que está buscando para suprir a sua necessidade, mas cara, quando eu estou em Cristo, eu entendo que a minha necessidade é suprida, porque o Senhor não trabalha na nossa necessidade, o Senhor trabalha pelo propósito. Quando eu estou no propósito, a minha necessidade é suprida. Está comigo, irmãos? Amém. E é com muito temor trazendo isso hoje, porque o Senhor falou comigo isso, para que a gente não se conforme, irmãos, com águas somente batendo nos pés, e a gente não se conforme somente com as águas batendo no joelho. Existe algo que ainda nós não contemplamos, cara. Existe algo ainda sobrenatural. Amém, irmãos? Amém. Mateus 5, por gentileza. Mateus 5 diz assim: glória a Deus. Cinco 41 diz assim: e se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos. Para que sejais o quê? Filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol
se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes os publicanos também os mesmos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Obrigado. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? A chuva cai sobre os justos e os injustos. Resposta para muita coisa. Resposta para muita coisa. Há uma pergunta, né? Por que o Senhor permite tanta coisa boa, tanta coisa ruim por tantas pessoas boas? O sol nasce para todos. O Senhor permite muita coisa. E o final que me chama a atenção também: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Cabe eu ser perfeito? Efésios diz que o Senhor nos chamou, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo, nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. E aí nós, muitas das vezes, eu falo também, e é difícil até falar, porque a gente sempre titula nós como o primeiro nome: eu sou pecador, eu sou o cara primeiro, os mais pecadores eu sou. Só que o meu título, o meu nome principal não é pecador, é santo, lutando contra o pecado. Porque Jesus fala que sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, de glória em glória tem sido aperfeiçoado. E à medida que eu vou entrando nele. Só que há uma diferença de estar no pecado e lutar contra o pecado, porque o mundo está sofrendo a consequência de estar no pecado. E nós temos sofrido a consequência de lutar todos os dias contra o pecado. Não estamos mais no pecado. Apesar de existir muitas falhas, pecados, e até mesmo hoje você talvez tenha pensado que não devia, olhado que não devia, falado que não devia. Nós somos assim. Mas existe uma luta constante no nosso interior, desafiando todos os dias, porque a nossa natureza deseja isso. Nossa natureza é pecaminosa. Mas existe um conflito entre a carne e o espírito todos os dias. E nós entendemos que, até alguém fala que aquele que peca e se sente bem é porque realmente está mal. Mas aquele que peca e se sente mal, talvez não está tão ruim assim. Porque ainda existe o Espírito Santo dizendo: cara, você falhou, você pecou. Agora aquele que peca e não se sente mal, significa que realmente está mal mesmo. Então a gente entende que a nossa natureza, ela deseja o pecado, só que o meu título, o meu nome principal não é pecador. Através de Cristo, crucificando a nossa natureza caída, hoje nascendo de novo, a gente pode acessar esse lugar hoje através de Cristo. Ser santo, alguém cheio de falhas, lutando contra o pecado. Amém, irmãos? Amém. E o que me chama a atenção aqui, Mateus 5. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Uma milha, irmãos. Uma milha significa mais ou menos 1.500 metros. É o que mais ou menos Ezequiel estava no Líbano, Ezequiel estava. Quando ele caminha 1.000 côvados, mais 1.000 e mais 1.000, ou seja, 1.500 metros. Aqui Jesus fala assim, ó: aquele que te obrigar a caminhar 1.500 metros. Ou seja, natural, água nos lombos, 1.500 metros. Natural, caminhar uma milha. Estão comigo? Agora Jesus pega e fala assim: aquele que te obrigar a caminhar uma milha, vai 2. O que eu aprendo com isso, irmãos? É que somente alguém vivendo no sobrenatural, nas águas, mergulhar nas águas, consegue olhar e caminhar 2 milhas. Natural, 1 milha. Sobrenatural, 2 milhas. Caminhar no natural, amar os que nos amam. Sobrenatural, amar os que vos perseguem. Natural, irmãos, é nós correr atrás de bênção, mas sobrenatural, as bênçãos vão correr atrás de nós. Natural
nós vamos à igreja. Sobrenatural, nós somos a igreja. No natural, nós trabalhamos pela nossa necessidade, mas no sobrenatural, nós trabalhamos pelo propósito. No natural, irmão, nós fizemos algo para ser. No sobrenatural, a gente faz algo porque a gente somos. Muitas das vezes a gente julga. O que você vai ser? O que você vai ter? E a gente muitas vezes definimos aquelas pessoas por aquilo que a gente faz, aquilo que eles fazem. Mas nós não somos aquilo que a gente faz. Nós somos filhos de Deus. Nós somos imagem do nosso Pai Criador. E o que a gente faz é diferente. Não está relacionado à nossa identidade. Natural, irmãos, você entra na fila da bênção. Sobrenatural, você entra na fila do propósito. Natural, você vê o milagre. Sobrenatural, você se torna o milagre. Natural, irmãos, nós fizemos justiça. No sobrenatural, nós esperamos a justiça de Deus. Então, existe algo no sobrenatural para a gente viver. No natural é na caminhar uma milha. No sobrenatural é você caminhar 2. No natural você ama quem te ama. E que recompensa tem Jesus? Agora no sobrenatural é você amar o seu inimigo. Amar o que você persegue. Isso é sobrenatural. Isso é viver uma vida no Espírito. No natural você se conforma na boa vontade. No sobrenatural você só se conforma na perfeita vontade. No natural você só vai para a igreja. Nós só vamos para a igreja. No sobrenatural nós vamos para Cristo. Então eu escrevi algumas coisas disso relacionadas àquilo que o Senhor tem falado comigo, porque é necessário que nós como corpo de Cristo, nós vivemos no sobrenatural todos os dias. Porque o culto vai acabar. Essa unção talvez vai sair daqui, mas o Cristo que você acredita, ele vai caminhar com você, vai entrar no seu carro, vai ir para a sua casa para dormir, vai acordar amanhã com você. E qual a resposta que a gente vai dar, nós como cristãos, cara? Que resposta nós vamos dar? E é desafiador, porque vem um conflito de você viver no sobrenatural, vem as dificuldades, vem os confrontos, vem as lutas na carne. Mas nós que caminhamos no Senhor, nós entendemos que maior é que está conosco do que aquilo que está no mundo. Eu não preciso correr atrás de bênçãos, as bênçãos correm atrás de mim. Eu não estou procurando uma vitória. Eu já sou vitorioso há 2000 anos atrás, quando Cristo entregou sua vida. E basta eu entrar nesse lugar de profundidade e entender que, mesmo que eu tenha que procurar uma necessidade, mesmo que eu preciso de um milagre, mesmo que eu precise de uma cura, a palavra de Deus diz que eu já sou tudo isso. É a mesma coisa quando a palavra, é a mesma coisa que você tivesse recebido uma herança e chegado uma carta na sua casa e você dizer, cara, eu sou herdeiro de uma herança. Só que nós, se não se levantar para ir no banco sacar essa herança, irmãos, essa herança só vai ficar escrita no papel. E você vai estar ciente disso, que você é herdeiro. Agora se a palavra de Deus diz que eu sou herdeiro, que eu sou filho, que eu sou abençoado, cara, eu preciso me levantar e ir lá sacar essa herança. E talvez você vai ter que sacar, sabe aonde? Aonde muitas das vezes o Senhor já entregou para nós, mas muitas das vezes está retido. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas das vezes nós estamos lutando por coisa que já é nossa, só que a gente não toma posse. A gente não acredita, a gente é incrédulo contra isso. Jesus, quando morreu, a primeira coisa que ele fez não foi para o céu, foi para o inferno pregar para os cativos. E tem coisa muitas vezes que está retida na mão de Satanás, e a gente precisa acessar esse lugar, irmão. Entramos pelo novo e vivo caminho de Cristo. E eu sei que nós estamos rompendo, cara. Nós como igreja, nós estamos rompendo no sobrenatural isso. Nós estamos entrando em um novo lugar, nós estamos entrando em um nível mais de profundidade. Nós precisamos acessar também, porque à medida que você vai vendo a Cristo, você também vai ter encontros com novas guerras no mundo espiritual. Mas Paulo fala que vossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais.
né? Eu gosto do exemplo que fala que... Exemplo não, vamos falar aqui do joguinho, né? Jogar o videogame. Vocês sabiam, irmão? Que quando eu jogava videogame, quando eu era novinho, meus primos me enganavam. Acho que nós somos curados nisso ainda. Eu botava o terceiro controle, falava que estava jogando. Isso não é de Deus, irmão. Você se arrependa disso. Eu sou curado nisso, irmão, tá? Mas existia algum joguinho, meu primo? Existia algum joguinho de fase que você podia pular a fase, até hoje existe, né? Você pula a fase, mesmo sem completar elas todas. Tem lá 2 estrelinhas, às vezes a fase tem que completar 5 estrelinhas, 3 estrelinhas. Você não completa ela, mas você pode estar passando de fase. Mas chega no final, você não zera. Você precisa voltar para completar todas as fases. E olhando isso, cara, muitas das vezes é a nossa realidade da nossa vida. Porque muitas vezes a gente pula a fase. E vai pulando, e está andando. Mas quer saber de uma coisa? A gente precisa muitas vezes retornar lá para consertar algumas coisas que ficaram para trás. Porque senão a gente não cumpre o nosso propósito. E aí, cara, nos últimos anos o Senhor fez eu fazer isso. Tive que voltar de novo para um trabalho e pedir perdão. Tive que voltar de novo para um ministério e o Senhor me pedir perdão, me consertar. E aí depois que me consertei, estava tudo bem, consagrado evangelista, o Senhor disse assim, agora você pode sair sem uma palavra. E aí foi mais difícil sair, porque quando acontece uma coisa, você pula fora. Agora, quando Deus te dá uma palavra, é mais difícil você sair. É difícil você obedecer. Aí a gente deu ouvido para o Senhor e o Senhor hoje tem nos honrado. Eu louvo a Deus por isso. Mas é necessário muitas vezes você retornar para consertar, para você respeitar os processos e não pular isso. Talvez, Jesus aqui está falando em Mateus 5, é você liberar o perdão, para que você não carregue mais sentimentos de culpa, raízes de iniquidades geracionais que foram mal resolvidas. E está cativo, está lá retido, existe uma janela no mundo espiritual aberta e a gente não voltou lá. E a gente precisa consertar muitas das vezes. Então nós, vivendo a profundidade, nessa profundidade a gente precisa entender que é sério o negócio. Mas você que deseja viver no sobrenatural é isso. No natural você vive, vai andando. Mas no sobrenatural as águas te levam. E você perde o governo da forma natural que você anda. Ou você entra, irmãos, ou as águas te levam. Ou você se conforma somente com as águas abaixo da cintura. E aí, eu aprendo, irmãos, que Nicodemo estava somente olhando o exterior. Era um cara bem formado, era um cara bem informado, mas não entendia ainda o mundo espiritual, a realidade do Espírito, que Jesus estava mostrando para ele, que queria que ele aprendesse a entender que no reino espiritual, no reino de Deus, é um oceano, é uma profundidade imensa, onde nossos olhos não são capazes de entender, somente pelo Espírito. Aleluia, Senhor. No natural nós buscamos a Deus para receber. No sobrenatural nós buscamos para agradecer pelo que já recebemos. Então que nós possamos praticar a justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas nos seremos acrescentados. Né? Existia lá na Porta Formosa um paralítico pedindo esmola todos os dias. E todos os dias estava aquele paralítico: me deu uma esmola. Era Pedro e Tiago, que vão entrar no templo, e aí esse paralítico pedindo a esmola, ele diz: me dê uma esmola. E na verdade o significado disso, tem uma palavra agora que eu esqueci no grego, mas é uma palavra que significa fazer-me justiça. O significado dessa palavra: fazer-me justiça. Se eles dessem esmola, isso aí contribuir com a sua natureza daquele homem. Agora,
eles estavam fazendo justiça quando não desse esmola. Eles estavam manifestando justiça, ou seja, em outras palavras, me tire desse lugar. E aí eles disseram, não temos ouro nem prata, mas o que temos? Nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem saiu da sua natureza humana e começou a andar no espiritual. E a profundidade é que quando aqueles Pedro, Tiago entraram no templo, todos apontavam, foi ele, foi ele que me curou. E aí é interessante que quando eles realizaram o milagre, Pedro falou assim, olhe para mim, que nós temos, nós te damos. Agora, quando entrou no templo, que era para manifestar a glória, para reconhecimento, ele disse, agora olhe para mim, porque o que não olhe para mim como autor desse milagre, olhe para ele. Porque nós, se temos algo, se recebemos algo, não é por nós mesmos, é por ele. Agora olhe para nós como uma referência, olhe para nós como um modelo que estamos seguindo. Agora, para retribuir isso, olhe para Cristo, porque ele é o autor disso. Glória a Deus. Há um rio, irmãos, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém, irmãos? Eu queria finalizar falando que em Apocalipse fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Eu estava sexta passada agora, era aniversário de João, nós levamos ele para acampar. Um desafio muito bom para eles, muito bom, tempo precioso. Levamos violão, fizemos uma fogueira, e o que a gente achou interessante é que eu falei isso para ele lá na hora. As águas batiam nas pedras, elas produziam som. Nós estávamos vendo lá também uma cachoeira, também estava produzindo a água, o som recorrente. Aí veio essa palavra no meu coração, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Mas a grande característica disso é que o som de muitas águas, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, ou seja, a característica do mar é que as águas estão sempre produzindo som. Estão sempre produzindo som. No mar você repara que as ondas vêm, produzindo um som mais alto, recuam, já leva a outra onda, aumenta e abaixa. E aí eu olhei para eles, olha, percebe esse som. Está sempre produzindo som, mas é porque a gente está próximo ao mar. Estamos próximos ao mar. Só que quando a gente sair daqui, a gente estiver na cidade, a gente é distraído com outros sons. Mas à medida que você está próximo do mar, você ouve nitidamente o som de muitas águas, mesmo eles sendo altos ou baixos, mas elas estão sempre produzindo som. O que eu aprendo com isso, irmãos, é que o Senhor está sempre falando, porque é um som de muitas águas. O Senhor está sempre falando, sejam sons mais altos ou sons mais baixos, seja da forma que a gente entende ou não entende, o Senhor está sempre produzindo som, sempre falando, sempre chamando a nossa atenção, né? Seja ele por um pássaro, seja ele com as coisas grandes que têm acontecido na terra, mas o Senhor está sempre produzindo som, sempre falando para o seu povo, sempre falando com a sua igreja, sempre alertando a sua igreja. O Senhor está sempre falando. O Senhor não faz nada antes de anunciar os seus profetas. O Senhor sempre fala, irmãos. É nós que precisamos ouvir. Não é por falta de alimento de alma, é por falta de fome e sede, irmãos. É por falta de fome e sede, porque Ele tem pão suficiente. Mesmo que sejam 5 pães e 2 peixinhos, mesmo que você carregue hoje possa ser talvez insuficiente, você dizer, cara, o que eu carrego hoje não é o suficiente. Mas se você entregar na mão de Jesus e dizer assim, Senhor, o que eu tenho é só isso, essa pouca fé, o que eu tenho é essa pouca força, o que eu tenho hoje para mim é tão pouco, Senhor, tão pouca esperança. Mas sabe de uma coisa, que Ele pode multiplicar, porque o pouco do Senhor é muito. Seja sincero diante dele, porque sabe uma coisa, o Senhor não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas sinceras.
Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque não tinha pecado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele é sincero. Senhor, eu pequei. Ele sempre dizia, não transferia, não dava argumentos. Senhor, eu tenho vacilado. Então, quer saber de uma coisa? Senhor, eu espero a sinceridade de nós. Senhor, eu estou incrédulo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro. Senhor, mas sabe de uma coisa? É que é nas águas profundas, é perto das águas onde você vai ouvir o que você precisa. Nas águas profundas que nós vamos ouvir o que precisamos. É nas águas profundas que nós vamos ser curados. Mergulhando nessas águas é que nós vamos ser curados. Nós vamos ser batizados numa consciência de Espírito. É mergulhando nessas águas, irmãos, que nós vamos ter um encontro com a nossa realidade no mundo espiritual. Mergulhando nas águas do Espírito é onde a gente vai caminhar com Cristo, vendo as coisas diferentes, andando diferente, respondendo de uma forma diferente. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, por favor. Oh, glória. Tem um louvor aí?